Será que o Supremo Tribunal Federal proíbe a direita de legislar? Bom, segundo a análise que a gente vai ver hoje, essa é a pergunta que está na raiz de um dos maiores conflitos da política brasileira. Vamos mergulhar nessa tese, que é bem controversa, para entender o que está por trás dessa pergunta. A ideia central é essa: o suposto bloqueio do STF, somado a denúncias de corrupção, seria a origem de todo o embate. Vamos destrinchar esse argumento. E olha, para quem curte análises diretas como essa, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Mas vamos lá. Tudo começa com um caso bem específico. Para entender essa linha de raciocínio, a nossa fonte aponta para um caso recente, lá de Santa Catarina, que para muita gente talvez tenha passado batido. Basicamente, o Estado aprovou uma lei trocando as cotas raciais nas universidades por cotas baseadas só em critérios sociais, como a renda da família ou se o aluno veio de escola pública. Isso, claro, esquentou de novo um debate nacional e testou os limites do poder de legislar. E o mais curioso é que essa lei parecia estar bem alinhada com a opinião da maioria. Dá uma olhada. Uma pesquisa do Datafolha mostra que 83% da população apoia as cotas socioeconômicas. Já o apoio para cotas raciais fica em 41%. É uma diferença bem grande. Bom, como era de se esperar, partidos e organizações de esquerda questionaram a lei, e o caso foi parar no STF. E a decisão do Supremo foi decisiva. O placar foi o impressionante 10-0. Isso mesmo, uma decisão unânime para derrubar a lei. Ou seja, a vontade dos representantes eleitos do Estado foi completamente revertida. E aqui a gente vê o centro do conflito. De um lado, o STF argumentou que a lei era inconstitucional porque feria o princípio da igualdade. Do outro lado, a crítica da fonte é que essa foi uma decisão política e não jurídica, porque a Constituição não fala nada sobre o assunto e, portanto, não proibiria uma lei como essa. A fonte, então, foca nesse trecho aqui do voto do relator. O argumento é que o STF não estaria julgando só se a lei era constitucional, mas sim a qualidade do trabalho do legislador. E isso, segundo essa análise, abriria um precedente bem perigoso. E segundo a fonte, esse caso não é algo isolado não, seria parte de um padrão que vem se repetindo. A análise faz uma conexão direta entre o bloqueio das políticas de armamento da direita, lá em 2019, e essa decisão mais recente sobre as cotas, colocando tudo como exemplo do mesmo tipo de comportamento do judiciário. E esse padrão, de acordo com a fonte, tem consequências bem profundas para o funcionamento da própria democracia. A análise liga isso a uma teoria do cientista político Yascha Mounk. A teoria diz que o populismo, muitas vezes, é uma reação radical que acontece quando o poder dos políticos eleitos começa a diminuir por causa de decisões de órgãos não eleitos, como as cortes constitucionais. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: essa dinâmica toda pode acabar destruindo a fé nas instituições democráticas, porque o eleitor sente que a sua escolha na urna, no fim das contas, não serviu para nada. E aí que a gente chega na tese completa da fonte. O conflito não seria só por causa dessa interferência do STF. Segundo a análise, ele é piorado por um segundo problema: a percepção de que existe um problema de corrupção que às vezes motiva essas decisões. No final, a fonte deixa essa pergunta no ar. Uma democracia pode mesmo funcionar quando a vontade do eleitor, que foi transformada em lei pelos seus representantes, pode ser simplesmente anulada por um tribunal? É o dilema que, segundo esta análise, define o Brasil de hoje.